Revelado, filho de milionário surpreende ao escolher faxineira pobre em vez de 5 ricas. Lucas estava em pé, no fundo do auditório repleto de rostos conhecidos, enquanto o eco da música de celebração reverberava em seu peito. O cheiro de rosas e champanhe preenchia o ar, mas, em vez de alegria, ele sentia um vazio profundo. O que era aquela festa onde todo mundo sorria como se a felicidade fosse feita de luxo? Todos naquele lugar o viam como um troféu, o filho do empresário de tecnologia mais influente do Brasil. E, mesmo cercado de pessoas, ele sentia uma solidão excruciante. Apenas 5 meses até a formatura em engenharia da computação, e Lucas se sentia uma marionete presa a cordas invisíveis. O peso da expectativa da família e da sociedade o esmagava. À medida que o dia se desenrolava, uma nova obrigação surgia, a famosa seleção de noivas. Lucas forçou um sorriso enquanto os olhares das 5 jovens desfilavam na sua direção, cada uma mais encantadora que a outra. Lindas, ricas, com sobrenomes que brilhavam como diamantes, mas todas ele não conseguia ver além da aparência. Sua mente vagava para Maria, a faxineira que sempre o cumprimentava com um sorriso genuíno enquanto ele passava pela escola. A simplicidade dela o cativava, ela o fazia sentir que o mundo não girava apenas em torno de dinheiro e status. Maria tinha apenas 23 anos, cuidava da avó doente e sonhava em ser enfermeira. Nesses poucos momentos que compartilharam nas escadas da faculdade, ali, longe da superficialidade, Lucas viu ali o que realmente importava na vida, a dignidade do trabalho e a pureza de quem investe em seus sonhos. Enquanto sua família o pressionava para fazer a escolha óbvia, a imagem de Maria se destacava como um farol de esperança. O coração dele disparou quando tomou a decisão: ele escolheria Maria, e isso marcaria o início de uma nova era. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ali, na frente de toda a elite paulista, Lucas olhou nos olhos de Maria e declarou seu amor. Um murmurinho de incredulidade e desdém se espalhou pela sala como um trovão. Ele não se importava. A expressão de choque do pai, a desaprovação dos convidados, tudo isso forneceu a combustível para sua decisão. Ele não queria mais viver em um mundo onde a felicidade e o amor eram medidos por contas bancárias ou marcas de roupas. Ele queria a pureza de Maria, seu olhar honesto, suas batalhas e suas vitórias. E assim, no jantar em família que deveria ser de celebração, recrudesce a tensão. O pai de Lucas, uma figura poderosa e dominadora, não conseguia compreender a escolha do filho. O embate foi feroz, revelando preconceitos que estavam escondidos sob a superfície de um sobrenome respeitável. Lucas percebeu que a batalha que travava ia além do amor era uma luta interna, para descobrir quem ele realmente era e quem desejava ser. Maria tornou-se seu refúgio, mas também a chave de um novo mundo, onde o amor e a dignidade pareciam possíveis. Você está disposto a lutar por nós? A pergunta dela ressoou em sua mente. Com isso, uma nova jornada começava, e Lucas estava prestes a descobrir a verdadeira força do amor, mesmo que a sociedade estivesse contra ele. O que ele faria agora que o amor verdadeiro estava à sua frente, mas à sombra de confrontos dolorosos com sua própria família? O dia seguinte começou com um peso insuportável sobre os ombros de Lucas. Ele sabia que sua decisão não agradaria a todos, principalmente ao pai. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena chama de esperança ardendo em seu peito. Maria, a jovem com quem sonhava construir um futuro, havia vibrado de alegria ao ouvir suas palavras. Agora, era hora de colocá-las em prática. Assim que o sol despontou no horizonte, Lucas decidiu procurar por ela. O bairro humilde onde Maria morava parecia um mundo à parte, distante dos luxuosos arranha-céus em que sua família se movia. Ele caminhou pelas ruas de terra, sentindo o contraste entre os dois mundos. Cada passo o deixava mais ansioso, suas mãos formigavam com a expectativa de vê-la.
Ao chegar à casa dela, o coração disparou. Maria estava ali, de olhos brilhantes e um sorriso que iluminava todo o lugar. Ela estava limpando um jardim, como sempre, mas com um ar diferente hoje. Lucas sentiu que o amor dela tinha uma força avassaladora, e isso fez esquecer, por um momento, todas as críticas e desaprovações que poderiam vir. Oi, Lucas, ela disse, com a mesma sinceridade que o conquistou nas escadas da faculdade. Oi, Maria. Eu escolhi você. Ele viu os olhos dela se ampliarem de surpresa. Você passou a noite pensando sobre isso? A voz dela estava tingida de um misto de esperança e dúvida. Sim, e percebi que não quero mais ficar preso a um mundo que não é meu. Eu quero viver por nós, lutar para fazer acontecer. Lucas tomou coragem. Vamos juntos enfrentar o que vier. Os sorrisos se transformaram em lágrimas. Maria se aproximou e, em um ímpeto, o abraçou. Ele sentiu que, com aquele gesto, ela o acolhia não apenas como um namorado, mas como um parceiro. Foi ali, naquele abraço apertado e sincero, que Lucas percebeu que havia tomado a decisão certa. O futuro deles poderia ser incerto, mas o amor que compartilhavam era forte o suficiente para enfrentá-lo. Com a manhã fluindo, Lucas começou a planejar como poderia se afastar de sua família e dos seus compromissos, mesmo que temporariamente. Ele queria construir sua própria história, um caminho que incluísse Maria não como uma faxineira, mas como uma mulher digna de amor e respeito. A ideia de ser um rebelde cheio de propósitos encantava Lucas. Era uma nova identidade que ele começava a explorar. Entretanto, o telefone toca e a voz autoritária de seu pai ecoa pela linha, interrompendo seu momento de alegria. Lucas, precisamos conversar. É urgente e não aceito desculpas. O coração dele afundou. Ao mesmo tempo em que queria seguir com Maria, sentia que não poderia ignorar a responsabilidade da família. Um dilema se formava diante dele, e o peso do telefone nas mãos o fazia sentir que estava entre duas vidas. Eu preciso ir, ele disse para Maria, um nó se formando em sua garganta. Mas não vou desistir de nós. Eu estarei aqui, Maria respondeu, com um olhar reconfortante, mas uma inquietação em seu tom. Lucas partiu, mas a certeza de que uma tempestade se aproximava não o deixou. O que ele diria para o pai? Como reagiria o homem que sempre o moldou e o pressionou a ser o que desejava? O mundo de ilusões estava prestes a colidir com sua nova realidade. E na curva do próximo capítulo, o que seria mais importante, o amor que ele escolhera ou a expectativa que teimava em não morrer? Lucas respirou fundo antes de entrar na sala do pai. A atmosfera era pesada, pontuada pela tensão que sempre o acompanhou em momentos como aquele. O escritório era um reflexo do homem que administrava aquela vida, impecável, meticulosamente decorado, cheio de prêmios e conquistas. Mas, naquele instante, nada disso parecia importar. O que Lucas tinha como mais precioso estava fora daqueles muros. Você pediu para conversar, ele começou, tentando manter a voz firme. O pai o olhou com uma intensidade que era quase palpável, os olhos se estreitando enquanto a expressão se transformava em um misto de desdém e preocupação. Claro que pedi. Não podemos simplesmente ignorar a sua escolha, Lucas. A voz do pai era como um trovão, ressoando nas paredes do escritório. Escolher a vida de uma faxineira? Isso não é aceitável. Você tem responsabilidades. Um futuro brilhante pela frente. Meu futuro? Ou o seu futuro idealizado para mim? Lucas não se conteve. As palavras saíram como uma flecha disparada. Ele sabia que estava prestes a cruzar a linha, mas a raiva acumulada não pôde ser contida. Eu escolhi amar, pai. Eu não quero ser o que você espera. O pai se levantou abruptamente, a cadeira rolando para trás. Amar? Você está falando de amor enquanto coloca tudo em risco. Maria é uma distração. Você tem uma carreira para cuidar, um legado para manter. Eu não quero manter um legado que não é meu. Eu quero ser feliz, e Maria? Lucas hesitou, a lembrança do sorriso dela lhe trazendo um momento de serenidade. Ela me faz feliz. O rosto do pai estava tomado por um misto de descrédito e desapontamento.
Então você está disposto a jogar tudo fora por algo tão efêmero? A vida que você leva é rara, Lucas. Olhe ao seu redor. Você realmente acha que encontrará felicidade no humilde? Quais são as suas chances com ela? O coração de Lucas martelava no peito. As palavras de insegurança ecoavam em sua mente, tentando minar seu sentimento de escolha. Mas não deixando que a dúvida prevalecesse, ele se posicionou. Eu não estou jogando nada fora. Estou lutando por um amor que realmente importa. A conversa se arrastou por mais alguns minutos, embates verbais que pareciam não levar a lugar nenhum, mas, por fim, o pai cruzou os braços, fechando-se em uma solidão fria. Se você seguir por esse caminho, saiba que pode perder tudo. Até mesmo sua família. Essas palavras cortaram Lucas mais do que qualquer crítica. Ele sabia que o pai não estava só se referindo a bens materiais, mas a um laço que sempre fora tenso e desfeito por desentendimentos. A ideia de perder a família o fez hesitar. E se eu não tiver nada sem amor? Lucas murmurou, sentindo a fragilidade daquele momento. A expressão do pai suavizou apenas por um instante, mas logo se transformou em uma nova dose de frieza. Uma escolha precisa ser feita. E você terá que viver com as consequências. Lucas deixou o escritório, o peso nas costas ainda mais forte. Assim que a porta se fechou atrás de si, sentiu uma avalanche de emoções. O que aconteceria agora? Como seguir em frente sabendo que não poderia contar com o apoio do pai? Ele saiu da casa, e a brisa fresca do final da tarde tocou seu rosto. A rua parecia mais solene, suas cores mais apagadas. Por alguns instantes, ele se perdeu na incerteza do futuro que o aguardava. Precisava tomar uma decisão, voltar para o mundo seguro e previsível que seu pai oferecia ou seguir o caminho novo, incerto e cheio de amor ao lado de Maria? E assim, no silêncio do momento, Lucas percebeu que havia uma terceira possibilidade. Há de ser completamente ele mesmo, sem ninguém por perto para ditar as regras. Mas estática, uma nova realidade sobrevoou suas certezas. Como isso seria possível sem Maria ao seu lado? A mente dele fervilhava em busca de soluções. Ele precisava acelerar essa mudança, informar Maria e, principalmente, enfrentar as consequências dessa escolha que o deixava tão dividido e angustiado. O que viria a seguir seria um teste não apenas de amor, mas também de coragem. Convenhamos, o amor, por mais poderoso que fosse, poderia suportar a tempestade que se aproximava. O verdadeiro dilema estava apenas começando. Lucas caminhou sem rumo pelas ruas. O coração pulsava como se quisesse escapar do peito. Ele olhava as vitrines de lojas, a fachada de cafés e restaurantes, mas tudo parecia fazer parte de um mundo alheio, distorcido por aquela conversa intensa com o pai. Os rostos que passavam não o tocavam mais, seus problemas, suas preocupações pareciam tão distantes, tão diferentes das questões que agora o dominavam. Naquele momento, sua mente estava uma bagunça. As palavras do pai ecoavam dentro dele. Você pode perder tudo. Olhando para as luzes da cidade se acendendo ao entardecer, Lucas se perguntou, até onde realmente estava disposto a ir por Maria? O amor que sentia por ela era verdadeiro, profundo, mas as dificuldades eram palpáveis. Era como uma tempestade se formando no horizonte, quente e incerta. Ele precisava encontrar Maria. A urgência de contar a ela sobre seus sentimentos, sobre a conversa com o pai, sobre os riscos que estava disposto a correr. Penetrando em sua mente estava a imagem dela, seu sorriso radiante, os olhos brilhantes e as risadas que faziam o mundo parecer mais leve. O tempo que passaram juntos parecia um refúgio em meio ao caos de sua vida. Lucas apressou o passo em direção ao pequeno apartamento que ela dividia com a mãe. O caminho era familiar, mas naquela noite, parecia mais longo. Ele se perdeu em pensamentos, lembrando dos momentos que passaram juntos. Como aquela noite em que a levará para dançar em um bar escondido, longe do olhar crítico da sociedade. A sensação de quando ela repousou a cabeça em seu ombro enquanto a música tocava era uma memória que pulsava como uma batida no seu coração. Ao chegar ao prédio, subiu as escadas rapidamente, sua ansiedade aumentando a cada degrau. Ele bateu na porta,
mas a inquietação quase fez com que ele desistisse. E se não a encontrasse em um bom momento? E se ela não compartilhasse suas esperanças e sonhos? Calma, Lucas, respira, pensou, tentando se acalmar. A porta se abriu, e Maria apareceu com um sorriso que iluminou o corredor. Lucas! Sua voz era como um bálsamo, aliviando as tensões que o acompanhavam desde a conversa com o pai. O que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você, ele disse, sentindo seu próprio nervosismo à flor da pele. É sobre nós, e sobre o que aconteceu agora há pouco. Maria franziu a testa. O que aconteceu? Você parece diferente. Ela deu um passo à frente, como se estivesse tentando ler sua expressão. A preocupação nos olhos dela fez seu coração acelerar. Meu pai, ele não aceita a gente. Não aceita o que eu quero. Ele disse que eu poderia perder tudo se decidir ficar com você. E eu não sei o que fazer. Os olhos de Maria brilharam, mas não era apenas de alegria. Era uma mistura de compreensão e dor. Lucas, eu não quero que você se sinta preso entre os seus sentimentos e o que sua família espera de você. O que podemos fazer? Ele hesitou. Era um momento de revelação. O que eu quero é estar com você. Eu não me importo com o que dizem. Quero lutar por nós, mas, e se isso custar tudo? Maria respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Amor não é suficiente, Lucas? Você realmente acredita que tudo o que importa é o que os outros pensam? A pergunta pairou no ar. Isso era exatamente o que ele precisava, um lembrete de que suas próprias escolhas eram o que realmente definiam seu futuro, e não as expectativas de terceiros. Mas e se apenas o amor não fosse suficiente para enfrentar as tempestades que ameaçavam se formar? Eu preciso de você ao meu lado para descobrir isso, respondeu finalmente, e um sentimento de esperança começou a germinar entre eles. Contudo, a verdade estava clara, a estrada seria difícil, cheia de incertezas. Quando Maria o puxou para um abraço apertado, Lucas sentiu que a decisão que havia tomado era apenas o começo. A luta tinha apenas começado. E enquanto as luzes da cidade brilhavam ao fundo, uma nova questão se insinuava em sua mente. Será que o amor poderia realmente sobreviver ao peso de todas as suas escolhas? O abraço apertado de Maria o envolveu de uma forma que Lucas nunca imaginou que seria possível. O calor dela transmitia um conforto indescritível, fazendo com que as dúvidas e inseguranças parecessem um pouco mais distantes. Mas a realidade não desaparecia assim tão facilmente, a conversa com seu pai ainda ecoava em seu interior, como se fosse um aviso persistente. Lucas, começou Maria, afastando-se ligeiramente, mas mantendo as mãos dele entre as dela. Se vamos fazer isso, precisamos ser claros sobre o que está em jogo. Eu não quero que você se sinta pressionado a decidir nada só por causa de mim. Eu não estou pressionado, Maria. É apenas que, nunca pensei que teria que escolher entre meu pai e a pessoa que amo, Lucas respondeu, a frustração transparecendo na sua voz. O olhar dela o encorajava a continuar. Eu quero lutar pela gente, mas as consequências, as coisas que ele disse, isso pesa, e muito. Maria mordeu o lábio, pensativa. Eu entendo. Mas e quanto aos seus sonhos? Os seus planos de vida não são apenas sobre o que seu pai quer. Ele assentiu. Lucas já havia sonhado em ser um artista, algo que parecia tão distante neste momento. Eu só quero fazer algo que me faça feliz. Mas parece que a felicidade tem um preço que eu não sei se estou pronto para pagar. O silêncio se instalou entre eles, pesado, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Ela parecia entender o que ele estava passando, e isso aumentava o vínculo entre eles. Depois de alguns instantes, Maria falou, por que você não me mostra suas pinturas? Eu sei que você tem trabalhado em algumas. Um sorriso involuntário surgiu no rosto de Lucas. Você se lembra quando fui a primeira vez na sua casa e te mostrei aquela pintura da praia? Foi uma das melhores noites da minha vida. Sim. Eu me lembro, ela exclamou, os olhos brilhando. Você estava tão empolgado com a sua arte. Não deixe que isso se perca. Se seu pai não te dá apoio, eu estarei aqui. Vamos juntos.
A determinação de Maria reacendeu algo dentro dele. E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? O que eu vou dizer a você e a todos que acreditam em mim? Você não falhará porque não está sozinho. O amor é um risco, mas é um risco que vale a pena. Sua voz era firme, quase como uma promessa. A única coisa que precisa mudar é a sua perspectiva. Esse novo ânimo deu a Lucas a coragem de olhar para o futuro. Era verdadeiro, o amor e a arte eram forças indomáveis, e ele não estava disposto a deixá-los escapar. Você tem razão, respondeu ele, sentindo uma nova leveza em seu coração. Preciso redobrar minha dedicação. Preciso fazer mais por nós, não apenas por mim. Eles permaneceram assim, conectados em um momento de compreensão mútua, quando um barulho interrompeu a tranquilidade do instante. O celular de Maria tocou, e ao olhar a tela, seu sorriso se apagou. A expressão dela era de apreensão. É minha mãe. Eu preciso atender. Pode ser importante. A voz dela soou um pouco hesitante. Claro, Lucas respondeu, sentindo seu coração apertar um pouco. A fragilidade daquele momento era palpável, e ele temia o que estava prestes a acontecer. Enquanto Maria se afastava para atender, ele se perguntou se as conversas que viriam trariam mais desafios ou, talvez, soluções. Enquanto aguardava, uma nova dúvida começou a surgir em sua mente. E se Maria não tivesse a mesma força que ele para enfrentar o que estava por vir? As luzes da cidade, antes brilhantes e encorajadoras, agora pareciam pulsar, a tensão no ar era quase constrangedora. Ele respirou fundo, tentando atenuar o medo que começava a tomar conta dele. Mas, uma vez mais, a dúvida se aprofundava, e Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. E no fundo de seu coração, ele se perguntou, será que conseguiriam atravessar essa noite turbulenta, ou as pressões externas lhe separariam para sempre? Maria se afastou, e Lucas assistiu a expressão dela mudar completamente ao atender a ligação. Ele a viu apertar o celular contra o ouvido, o olhar se afastando, como se o mundo ao redor desaparecesse. O som da voz da mãe soava distante, mas não havia como ignorar a preocupação que emanava dela. O coração de Lucas começou a bater mais rápido. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas respeitava o espaço dela. Naquele momento, a conversa entre mãe e filha parecia um eco distante do dilema que o consumia. Por outro lado, ele não podia deixar de pensar em como as interações familiares poderiam tornar tudo ainda mais complicado. Ele olhou em volta, observando os rostos das pessoas passando. Casais de mãos dadas, amigos rindo, famílias em noite de passeio. E ali estava ele, no meio da confusão emocional, sentindo-se um intruso no próprio coração. Uma onda de insegurança o atingiu, talvez aquele sonho de ser artista, com Maria ao seu lado, não fosse nada além de uma ilusão. Enquanto sua mente se ocupava em debater suas próprias vulnerabilidades, Maria voltou, seu semblante havia mudado. Era como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. O que foi? Lucas perguntou, temendo a resposta. Foi a minha mãe, ela está passando por um momento difícil. O aluguel atrasou, e ela pediu para eu ajudar. O olhar dela buscava consolo em Lucas, mas a ansiedade em seu tom deixava claro que era muito mais do que apenas um pedido de ajuda. Você vai ajudar, certo? Lucas sentia o peso da responsabilidade dela se multiplicar enquanto a conversa continuava. Mesmo em meio a tempestades de sentimentos, ele queria garantir que ela não se sentisse sozinha em suas lutas. Sim, claro. Mas Maria hesitou, olhando para baixo. Eu não sei como isso vai afetar a gente. A pressão está aumentando, Lucas. Ele puxou-a para mais perto, suas mãos envolvendo os braços dela com delicadeza. Escuta, também estou preocupado. Afinal, eu estou lutando com a pressão do meu pai. O que posso fazer para te apoiar? Os olhos dela brilharam com um misto de gratidão e temor. Não quero que isso te sobrecarregue. Você já tem tanto para lidar. O carinho na voz dela era quase palpável, mas Lucas não queria que a sensação de desassossego pairasse sobre eles. Podemos enfrentar isso juntos.
A emoção crescia dentro dele, alimentada pelo desejo de proteger não apenas seus sonhos, mas os deles como um casal. Vamos encontrar um jeito de equilibrar tudo isso. Ela sorriu, mas a fragilidade de sua expressão não passava despercebida. Havia uma sensação de que cada novo desafio parecia um abalo sísmico em uma estrutura já tão vulnerável. Logo, a luz da cidade refletida em seus olhos trouxe uma nova vida à conversa. E quanto à sua arte? Algum progresso? Perguntou ela, buscando mudar o foco. Lucas sorriu de volta, incentivado por querer inspirá-la, embora o peso da incerteza ainda estivesse em seu coração. Sim. Estou quase terminando uma pintura. Quero que você veja. Pode ser um símbolo de como estamos juntos, mesmo com essas dificuldades. Isso é perfeito. Maria parecia revigorada. A arte pode ser o nosso refúgio em meio ao caos. Vamos fazer disso um lugar seguro. Ele assentiu, mas uma voz interna ainda sussurrava preocupações não ditas. Eles estavam em vias de encontrar uma nova luz, mas o que aconteceria quando as tensões do mundo real se tornassem inegáveis? Será que essa força poderia mesmo suportar a pressão de tudo que estava por vir? Assim que os dois começaram a caminhar em direção ao abrigo de suas emoções, Lucas sentiu que a tempestade os aguardava. O que mais a vida poderia reservar? O futuro continuava incerto, e a incerteza os cercava como uma sombra crescente, uma pergunta aguardando resposta. Maria e Lucas caminharam por entre as luzes da cidade, cada passo ressoando em seus corações como um chamado à ação. A pressão parecia vibrar ao redor deles, mas, por um breve momento, havia um conforto na proximidade um do outro. Com as mãos entrelaçadas, como se esse ato simples pudesse afastar os desafios que se erguiam à sua frente. Você já pensou sobre o que faria se a pintura que está terminando não fosse bem recebida? Maria quebrou o silêncio, puxando Lucas de suas reflexões. Havia um toque de preocupação na voz dela que não lhe escapou. A pergunta o atingiu como um raio. Seus instintos começaram a debater, mas Lucas tentou não demonstrar a inquietação. Honestamente? Eu não sei. Eu amo pintar, mas ainda tenho medo de falhar. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. E se depois da luta toda, ninguém quiser ver meu trabalho? Maria o olhou nos olhos. Acho que você deve criar para si mesmo, não para os outros. A arte é a sua expressão, não um concurso. A sabedoria dela o envolveu como um cobertor quente. Lucas sabia que ela tinha razão, mas a insegurança ainda era uma sombra persistente. Nem sempre a paixão era suficiente para afastar o medo. Num impulso, Maria desviou o olhar, observando as vitrines iluminadas das lojas. E quanto a mim? Perguntou, quase em um sussurro. E se a ajuda que eu der à minha mãe não for o bastante? E se ela precisar mais do que eu consigo oferecer? Os sentimentos se misturaram. A empatia por sua luta o consumiu. Maria, você já é uma heroína na vida dela. As pequenas ações contam, você sabe disso. Não se subestime. Ao dizer isso, sentiu que não só se dirigia a ela, mas também a si mesmo. Ela sorriu, mas a insegurança ainda estava ali, pulsando na atmosfera entre eles. Um movimento rápido no canto do olho chamou a atenção de Lucas. Era um grupo de jovens andando em direção a um bar, rindo e soltando risadas. Uma onda de nostalgia inundou seu coração. Sentiu falta de momentos despreocupados, de noites que fluíam sem pressões e obrigações. E então, a voz de um deles flutuou até eles. Ei, você aí! Não é o Lucas, filho do Sr. Almeida? O tom era debochado, e Lucas se virou, seu estômago apertando. Não, Maria protestou, percebendo o que estava prestes a acontecer. Sou eu sim, Lucas respondeu, visivelmente incomodado. Era como se a segurança de seu sonho se desmanchasse num instante. Quando ele olhou para os jovens, viu olhares curiosos, quase como se esperassem uma reação sua. No fundo, a preocupação de todos os desafios financeiros e emocionais veio-lhe à mente. Uma chamativa insegurança o invadiu. Filho do milionário aqui, um? Um deles riu, enquanto os outros acompanhavam em risos nervosos.
Olha, eu sou mais do que isso. Lucas respondeu, a firmeza tentando retornar à sua voz. Mas faltava convicção. O quanto ele realmente acreditava nisso? Maria deu um passo à frente, seus olhos em chamas. Ele é mais do que apenas um sobrenome. Ele se importa com pessoas de verdade, algo que você nunca vai entender. O calor de sua defesa fez Lucas sentir uma onda de gratidão e amor, ao mesmo tempo em que o embaraço só crescia. Com um rapor inesperado, a cena ao redor deles parecia transformada. A pressão se intensificava como um botão prestes a ser apertado novamente. E se aquele momento desconfortável fosse apenas a ponta do iceberg? O que aconteceria quando as verdades mais profundas de suas vidas começassem a se desenrolar? O duplo peso da identidade e da responsabilidade se tornaria insuportável? Enquanto Lucas sentia o olhar de todos sobre ele, sabia que a resposta a essas questões estava se aproximando rapidamente. A tempestade se movia, e eles estavam perdendo o controle. A tensão no ar era palpável. Lucas podia sentir o coração pulsando forte no peito, cada batida ecoando como um lembrete da sua identidade fragmentada. Ele olhou para Maria, sua defensora, e viu a determinação em seu olhar. Aquela chama de coragem que ela carregava lhe deu um pouco de força, mas nem isso apagava a pressão dos olhares ao redor. Você tá ouvindo isso? Um dos jovens zombou, passando a mão no cabelo de forma afetada. São tantos ricos por aí, e você, Lucas, preferiu ficar com a faxineira? Que escolha interessante! O grupo inteiro estava em choque, como se esperassem uma resposta que Lucas ainda não sabia dar. De repente, as gargalhadas se calaram, e o tempo pareceu passar mais devagar. O que era uma simples troca de palavras agora se tornava um julgamento, a plateia dele sedenta por uma confissão. Eu escolhi a Maria, Lucas murmurou, tentando se fortalecer. Não porque ela é faxineira, mas porque ela é uma pessoa incrível. E isso é mais importante do que dinheiro ou status. Ele percebeu que sua voz tremia, mas decidiu não se render. Maria segurou a mão dele, apertando com tanta intensidade que parecia transmitir uma energia vital. Era um lembrete silencioso de que eles estavam juntos nesta batalha. Os jovens começaram a sussurrar entre si, seus risos nervosos se transformando em murmúrios receosos. Lucas notou que alguns começaram a hesitar, questionando suas próprias convicções sobre valor e classe. Olha, Maria interveio, sua voz firme e clara, não importa de onde viemos. O que conta é quem somos. E Lucas é muito mais do que o sobrenome dele. A sinceridade em suas palavras fez com que, por um breve momento, o desprezo transformasse-se em curiosidade. Mas a batalha emocional dentro de Lucas não acabava ali. Ele sabia que precisava mostrar a si mesmo que não precisava ser um reflexo do que os outros esperavam dele. Sinceramente, eu só quero ser verdadeiro, continuou, agora virando-se para o grupo. Estar com alguém que me faz feliz, que me faz ver o mundo de outra forma. A atmosfera parecia mudar de novo. Os jovens trocavam olhares, e alguns deles começaram a parecer menos hostis, como se lentamente começassem a perceber a profundidade das palavras dele. Maria, percebendo a transformação, avançou como se estivesse abrindo um caminho. Vejo que muitos de vocês não entendem isso, mas a vida não se resume a grana ou status. Às vezes, é preciso mais coragem para amar um do outro do que seguir o que o mundo diz que devemos fazer. Um dos jovens, o mais alto e barbudo, parecia pensativo. Talvez a gente tenha julgado errado. Um murmúrio, quase um pedido de desculpas, fez uma onda de esperança surgir em Lucas. O quanto um diálogo poderia mudar uma opinião? Foi nesse momento que Lucas percebeu, ali, sob as luzes da cidade, talvez houvesse espaço para uma nova conversa. Seus medos ainda estavam presentes, pulando como sombras em sua mente, mas havia uma nova perspectiva gestando. Quando a verdade de seu coração estava prestes a ser revelada, Lucas não sabia que mudanças aguardavam por ele e por Maria. O que parecia ser um simples encontro transformou-se em uma reviravolta, desafiando as concepções sobre riqueza e amor. E se naquele instante, no coração da cidade, eles pudessem não apenas se afirmar, mas também inspirar outros a se libertarem de preconceitos e inseguranças? Com esse pensamento,
as luzes ao redor pareciam brilhar mais intensamente, como se refletissem a força que começava a se formar. Mas de repente, uma nova voz ecoou entre os risos e confusões, a voz de quem dizia saber de todos os segredos de Lucas, e o que aquela voz revelaria poderia mudar tudo. Essa era apenas a calma antes de uma nova tempestade. O silêncio após a voz que ecoou de forma desafiadora fez o coração de Lucas disparar. Ele virou a cabeça, procurando de onde vinha o som, e imediatamente reconheceu a figura familiar à distância. Era Pedro, seu primo, um dos rostos mais conhecidos entre os jovens ricos da cidade, e que sempre teve um olhar crítico sobre tudo que não se enquadrava em seu padrão de vida. Seja lá o que você está tentando fazer, Lucas, é uma palhaçada. Você acha que essa menina te ama de verdade? Pedro se aproximou, a alegria que ele sempre exibia agora substituída por uma expressão de desprezo. As palavras de Pedro caíram pesadas, como uma sombra sobre a luz que começava a se formar. Maria se inclinou em direção a Lucas, seu aperto na mão aumentando. Ele podia sentir a emoção dela transbordando, mas também sabia que não poderia deixar aquele momento se desfazer. Pedro, você não sabe nada sobre nós. Lucas se defendeu, a voz mais firme do que se sentia. O duelo de olhares estava prestes a começar, e ele se tornava cada vez mais consciente dos outros ao redor, a curiosidade em seus rostos se transformando em espectadores de um drama íntimo. Eu sei de tudo. Conheço você. E o que você quer, na verdade? Você vai se envergonhar deste momento, Lucas. Pedro prosseguiu, usando suas palavras como uma arma, como sempre fez para tentar dominar a cena. Isso é tudo uma fase, uma rebeldia juvenil. Maria respirou fundo, ainda tremendo a mão de Lucas. Ele olhou para ela, e naquele segundo, as vozes do passado, todos os julgamentos que ele suportou, se foram, dando espaço para a verdade emergir. Não se trata de rebeldia, Pedro. É sobre ser verdadeiro. Eu não quero a vida que você vive. Não sou como você. A afirmação dele ressoou forte e clara, enquanto o silêncio tomava conta novamente. Dessa vez, porém, não eram discursos de zombarias que preenchiam o ar, mas uma nova energia, uma nova conexão que surgia entre eles três. Pedro arqueou a sobrancelha, confuso. Ao lado dele, outros jovens começaram a se mover, trocando olhares, avaliando suas próprias vidas à luz dos argumentos de Lucas. Era o começo de um entendimento que se formava, ou pelo menos parecia. Amor verdadeiro não se mede por dinheiro, status ou o que está em uma etiqueta. Isso todos vocês estão perdendo. Eu quero pessoas ao meu redor que tenham coragem de amar, que vejam além das aparências, e que entendam o que realmente significa viver. Lucas continuou, sua voz agora subindo cada vez mais. A vida é muito curta para viver de forma superficial. Maria observava com um sorriso no rosto. Estava claro que aquela dinâmica entre Lucas e Pedro estava mudando, e, com isso, o próprio grupo que antes atacava Lucas começava a se desmontar. Um murmúrio de hesitação foi crescendo entre eles, como se uma nova linha de raciocínio estivesse finalmente sendo vista. No entanto, Pedro não parecia pronto para se render. Ele abriu a boca, prestes a dizer algo, mas, nesse momento, a multidão ao redor começou a se movimentar, como se uma onda estivesse se aproximando. Um movimento de farpas, entre o desejo de uma nova conexão e o medo de atingir a verdade. E quando a energia criativa da cena parecia estar em alta, um grito cortou o ar, chamando Lucas e Maria de volta para a realidade. Ei, você não vai fugir de nós assim tão fácil! Um dos jovens do grupo ameaçava, caneta na mão, seu olhar provocador em direção a eles. Era um alerta. Lucas podia sentir o peso da situação ficar denso novamente, o chão sob seus pés tremendo como se estivesse prestes a abrir. Ele e Maria estavam montando uma linha de frente, mas o que isso significaria? Lucas olhou para Maria, seus olhos refletindo não apenas amor, mas também determinação. Vamos lá, juntos, ele sussurrou, pronta para um novo desafio. Eles sabiam que se as palavras de amor deles pudessem começar a mudar aqueles ao redor, talvez houvesse esperança ainda maior. Mas o que viria a seguir? Havia muito mais por trás daquela multidão do que eles podiam imaginar, e a batalha estava longe de terminar.
Despertar de uma tempestade. As luzinhas da cidade tremeluziam, como se quisessem apaziguar a inquietude que pairava no ar. Lucas sentiu a pressão aumentar quando seus olhos se encontraram novamente. Os murmúrios do grupo continuavam, uma onda de vozes se agitando em um mar de dúvidas e expectativas. Ele respirou fundo, sentindo o coração pulsar a todo instante. Precisava agir e precisava agir rápido. Você é mesmo louco, Lucas? É assim que quer ser lembrado? Pedro avança, o desdém nos olhos. Com essa garota pobre? Com um amor verdadeiro. Lucas retrucou, sentindo a força brotar de dentro dele. O calor em suas veias aumentou. Você não entende que a vida não é só sobre riqueza? É sobre quem você tem ao seu lado, quem realmente importa. Maria olhava para ele, a admiração misturada à apreensão. As palavras de Lucas podem ter se transformado em um grito, mas elas ecoaram como um clemente sussurro nos ouvidos de outros. Alguns entre o grupo começaram a se mexer, apreensivos com a tensão crescente. Um dos rapazes mais próximos, que sempre se manteve alheio às frustrações dos outros, começou a balançar a cabeça. Ele está certo. O que vale é a felicidade, galera? A voz hesitante soou como um despertar, uma centelha de esperança num labirinto de incertezas. Pedro, percebendo que o controle estava se esvaindo, se voltou para o jovem. Você está com pena dele? Olhe em volta. Você realmente quer viver assim? Como um pinguim perdido no gelo. O escárnio se refletiu no ar, e Lucas podia sentir a tensão se acumular. Aquela era uma batalha entre normas enraizadas e a verdade crua que emergia. Prefiro viver de acordo com o que sinto. Lucas bradou. E o que sinto é que o amor é maior do que qualquer etiqueta. É inexplicável. Atrás dele, Maria se adiantou, finalmente tomando a dianteira. Eu sou uma faxineira, sim, e isso nunca irá me definir. O que importa é o amor que construímos e nossa luta pela dignidade. O fervor na voz dela preencheu o ambiente, e começou a provocar uma ressonância imensa em quem a ouvia. As trocas de olhares tornaram-se frequentes, entre os murmúrios, um brilho de compreensão começava a surgir. Entre outros jovens foram se manifestando opiniões como talvez a gente esteja sendo injusto e será que não podemos ver além das aparências? A atitude de Maria ecoou no peito de Lucas, dando nova vida a ele. Pulsando com cada respiração, um sim. Se ergueu contra suas incertezas. Vamos parar de nos preocupar com a aparência. O que realmente importa é quem somos por dentro. Lucas desafiou, inspirando-se na força de Maria. O que nos faz sentir vivos é o amor e a coragem de ser quem realmente somos. Pedro estava perdido, a insegurança em suas palavras ecoava a própria fragilidade que tentava camuflar com arrogância. Vocês estão sonhando. Ele retrucou, mas a determinação estava se dissipando. A atmosfera começou a mudar novamente. Mudas de apoio começaram a surgir entre o grupo de jovens, como uma onda de solidariedade que quebrava as amarras da superficialidade. Lucas sentiu uma esperança renascente na sala cheia de pessoas que, de certa forma, o observavam. É verdade. Temos que parar de causar problemas uns com os outros. Um outro jovem disse, finalmente se levantando. Pensar sobre o que realmente importa é o que podemos fazer. Maria, observando as mudanças ao seu redor, parecia finalmente livre. Enquanto a briga central começava a parecer uma conversa entre desconhecidos, ela olhou para Lucas, e em um gesto espontâneo, o abraçou com força. Juntos, somos mais fortes, ela sussurrou em seu ouvido. Lucas retribuiu o abraço, sentindo que cada nervoso na cidade externa se dissolvia naquele momento. Havia algo essencial ali, um ciclo de libertação, um momento que poderia mudar as vidas não apenas deles, mas de todos os que estavam à sua volta. Mas, ao fundo, uma nova voz interrompeu a cena de renovação. Vocês acham que isso é o suficiente? Um simples discurso de amor vai salvar o mundo? A frase aguda de Pedro se transformou agora em questionamento. A verdade é que a sociedade é cruel, e nada vai mudar isso.
Ele estava prestes a travar a última batalha, mas aninhados no calor do amor que Lucas e Maria representavam, surgia uma nova verdade. E se mudássemos isso, um ato de cada vez? Lucas desafiou, agora atenta à ferocidade e sua origem. Estamos prontos para lidar com as consequências, não importa quão difícil possa ser. Esse é o nosso novo ser. Ali, naquele ponto de ebulição, uma nova mudança era palpável. Discursos estavam se transformando em passos concretos. Juntos venceremos! Maria afirmou, agora não apenas como a faxineira, mas como a mulher que, com amor, começou a inspirar os que a cercavam. E ao lado dela, Lucas fez sua escolha final, não apenas pelas raízes do amor que os uniam, mas por um futuro desejável a ser moldado, uma nova era à espera. E bem ali estavam eles, no epicentro da transformação, prontos para escrever a própria história. Agora, com sorrisos genuínos e corações pulsando com esperanças renovadas, o mundo parecia não apenas um lugar difícil, mas uma tela em branco pronta para receber os traços mais puros de um novo amanhecer. Mas, antes de mergulhar totalmente nesse novo caminho, uma inspiração cortante brotou das emoções que incendiavam as esperanças de muitos. O que eles fariam agora era um convite para o amor e a respeito, um convite que poderia requerer coragem de cada um que passou por ali. Uma luz estava a brilhar, e ninguém poderia ignorar. E em meio ao calor daquela noite, a mensagem ressoou, não apenas como um eco de transformação, mas como um chamado profundo. O amor verdadeiro exige coragem, e o futuro depende do quanto contra as correntezas eles estariam dispostos a nadar. Você já percebeu o que o amor pode fazer? É hora de defender o que realmente importa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe seu like agora mesmo para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante, por favor. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.